Glória começou a investir aos 53 anos, não aos 30, nem mesmo aos 40, mas aos 53 anos, quase sem economias. Todo mundo dizia a ela que ela tinha perdido o trem, que a janela dos juros compostos havia se fechado, que o cálculo não funcionava mais, que ela passaria seus últimos anos lutando para sobreviver, enquanto aqueles que começaram mais cedo viviam confortavelmente. Isso foi há 12 anos. Hoje, Glória tem 65 anos e possui uma carteira que cresceu mais de 850% desde seus primeiros depósitos. Ela não é milionária. Ela não precisa ser. Ela tem o suficiente. O suficiente para parar de trabalhar quando desejar. O suficiente para ajudar seus netos. O suficiente para dormir sem aquele pânico financeiro que costumava acordá-la às 3 da manhã. E quando as pessoas perguntam sobre seu segredo, ela não fala sobre seleção de ações, timing do mercado ou uma estratégia complicada. Ela diz apenas uma coisa: comecei tarde, mas comecei. A maior mentira no mundo das finanças pessoais é que existe um prazo de validade. Que se você não começou aos 20 anos, já era. Que os juros compostos só funcionam para pessoas que ainda têm 40 anos pela frente. Essa crença deixa milhões de pessoas paralisadas à margem, convencidas de que, se não podem ter tudo, é melhor não ter nada. Vou mostrar por que essa crença é matematicamente falsa, psicologicamente destrutiva e exatamente o que mantém as pessoas na pobreza. Porque aqui está o que ninguém te diz quando dissertam sobre a magia dos juros compostos. O tempo não é a única variável. É a variável mais poderosa quando se começa cedo. Mas quando se começa tarde, tem-se outras vantagens. Uma renda mais alta, geralmente despesas menores. Talvez quando os filhos crescem ou o estilo de vida se estabiliza. Mais clareza sobre o que realmente se quer da vida e contribuições de recuperação, catch-up contributions, que a legislação tributária previu especificamente para pessoas na sua exata situação. Deixe-me mostrar a verdadeira matemática, não a da vergonha, mas a das oportunidades. 74% dos americanos têm arrependimentos financeiros. De acordo com uma pesquisa da Bankrate de 2025, o arrependimento número 1, em todas as gerações, é não ter poupado cedo o suficiente para a aposentadoria. Entre os baby boomers, 36% dizem que esse é o maior arrependimento. Na geração X, são 28%. Milhões de pessoas carregam esse fardo, com a convicção de que já perderam. Mas aqui está o que é estranho. Quando os pesquisadores perguntam às pessoas por que não progrediram apesar dos fracassos financeiros, a resposta número 1 não é a falta de renda, nem mesmo a falta de conhecimento. É a inflação e os preços altos. Isso significa que o dinheiro está indo para outro lugar. Isso significa que poderia efetivamente haver dinheiro, mas ele é absorvido por coisas que parecem urgentes em vez de coisas que são importantes. E aí está a armadilha. A voz que diz que é tarde demais torna-se a justificativa para gastar tudo hoje. Se eu não posso ter uma aposentadoria confortável de qualquer maneira, por que deveria me privar hoje? É uma profecia autorrealizável disfarçada de pensamento racional. Deixe-me esclarecer uma coisa antes de continuar. Isto não é um conselho financeiro. Não conheço sua situação. Não conheço suas dívidas, sua renda, sua saúde, suas obrigações. O que compartilho aqui são fatos sobre o que é matematicamente possível para pessoas que começam a investir mais tarde na vida. Cabe a você decidir o que se aplica ao seu caso. Vamos falar agora do tempo, porque o tempo é a variável em que todos se focam, e eles não estão totalmente errados. Se você investir $500 por mês a partir dos 25 anos, com um rendimento anual presumido de 7%, você teria cerca de $1,5 milhão aos 65 anos. São 40 anos de juros compostos. Se você começar apenas aos 40 anos com esses mesmos $500 por mês, teria cerca de $380 mil. Se começar aos 50 anos, são cerca de $160 mil. Os números são brutais. Ninguém finge o contrário. Começar cedo é matematicamente superior. Ponto final.
Mas aqui está o que essas comparações omitem. Primeiro, quem realmente investe $500 por mês aos 20 anos. O patrimônio líquido médio dos americanos na casa dos 20 anos é inferior a $40 mil. Segundo dados recentes da Empower, a maioria das pessoas nessa idade paga aluguel, paga empréstimos estudantis, constrói carreira e tenta sobreviver. O investidor hipotético de 25 anos em todos esses exemplos muitas vezes não existe no mundo real. A pessoa que efetivamente tem $500 por mês para investir costuma ser alguém na casa dos 40 ou 50 anos, cuja vida financeira finalmente se estabilizou. Segundo, as suposições de rendimento desempenham um papel enorme. 7% é uma estimativa prudente, baseada nos rendimentos históricos do S&P 500, ajustados pela inflação. A média nominal real dos últimos 100 anos é de cerca de 10%. Especificamente nos últimos 10 anos, o S&P rendeu em média quase 15% ao ano. Se você tivesse começado a investir em 2015 aos 55 anos e tivesse aproveitado esta década, seus resultados seriam muito diferentes dos de uma pessoa que investiu durante a década estagnada dos anos 2000. O timing é importante. As condições do mercado são importantes. As previsões pessimistas partem de condições médias. A realidade é mais complexa. Terceiro, a expectativa de vida mudou radicalmente. Quando a Seguridade Social foi criada na década de 1930, a expectativa de vida ao nascer era de cerca de 62 anos. Hoje, é de 79 anos. Se você tem 53 anos e está com saúde relativamente boa, as tabelas de mortalidade sugerem que lhe restam cerca de 30 anos pela frente. Não é uma distância curta. São 3 décadas completas. O CDC relata que a expectativa de vida aos 65 anos é de quase 20 anos adicionais. As pessoas que atingem a idade de aposentadoria geralmente vivem até meados dos 80 anos, algumas até os 90. Sentir-se aos 50 ou 55 anos como se o tempo estivesse se esgotando reflete um modelo mental obsoleto há décadas. A verdadeira questão não é saber se você pode se tornar milionário. Trata-se de saber se você pode construir um colchão que melhorará consideravelmente sua qualidade de vida nessas décadas restantes. Deixe-me dar alguns números que podem realmente ajudar. A lei tributária prevê para pessoas com mais de 50 anos o que chamamos de contribuições de recuperação, catch-up contributions. Em 2026, se você tiver 50 anos ou mais, poderá depositar até $32.500 por ano em um 401k. Esse é o limite regular de $24.500 mais um valor de recuperação de $8.000. Se você tiver entre 60 e 63 anos, existe uma regra especial para as supercontribuições de recuperação, permitindo mais $11.250 extras, elevando sua contribuição total possível para $35.750 por ano. Reflita sobre o que isso significa. Alguém que começa aos 55 anos, sem economias e maximiza um 401k a $32.500 por ano, investido em uma carteira diversificada com rendimento anual de 8%, teria cerca de $570 mil aos 67 anos. Adicionando eventuais contribuições do empregador, é ainda mais. Combinado com a Seguridade Social, isso gera uma renda de aposentadoria substancial. É o mesmo que para alguém que começou aos 25 anos? Claro que não. Mas isso muda a vida em comparação a não ter nada? Com certeza. E tem mais. Você também pode contribuir para um IRA. Em 2026, o limite é de $7.500 ou $8.600, com a contribuição de recuperação para quem tem mais de 50 anos. Isso se soma ao seu 401k. Se você for casado e seu cônjuge também trabalhar, ambos podem maximizar essas contas, dobrando efetivamente o potencial de contribuição do seu lar. Não vou fingir que é fácil. Economizar mais de $30 mil por ano exige uma renda decente e disciplina séria.
Mas a maioria das pessoas que ouço reclamar que é tarde demais não se pergunta se pode economizar 30 mil dólares. Elas se perguntam se vale a pena economizar qualquer coisa. E a resposta a essa pergunta é um sim categórico. Aqui está um cenário mais realista para muitos retardatários. Suponha que você tenha 50 anos e não tenha economizado nada. Você não pode maximizar um 401k, mas pode depositar o suficiente para obter a contribuição completa do empregador, talvez 6% do seu salário. E pode colocar mais 200 dólares de mais por mês em um Roth IRA. Se o seu salário for de 70 mil dólares e seu empregador contribuir com até 3%, você economiza cerca de 4.200 dólares no seu 401k mais a contribuição patronal de 2.100 dólares, mais 2.400 dólares no seu IRA. Isso dá cerca de 8.700 dólares por ano investidos. Com um rendimento médio de 8%, você teria cerca de 250 mil dólares em 15 anos. Adicione a Seguridade Social e outras fontes de renda e você estará significativamente melhor do que se não tivesse economizado nada. Mas o que é, na minha opinião, ainda mais importante que a matemática? Começar a investir em qualquer idade muda sua identidade. Você deixa de se ver como alguém que não sabe lidar com dinheiro e começa a se ver como alguém que constrói patrimônio. Essa mudança vale honestamente mais do que os juros compostos, porque a transformação psicológica afeta todas as outras decisões financeiras. Pessoas que se veem como investidores tomam decisões diferentes. Elas negociam aumentos salariais porque sabem para onde o dinheiro irá. Elas não fazem bicos para consumo, mas para capital de investimento. Elas não reduzem custos por privação, mas por estratégia. A mudança de identidade cria um impulso. 54% dos lares americanos não têm poupança dedicada à aposentadoria. O saldo mediano de aposentadoria para pessoas entre 55 e 64 anos é de apenas 185 mil dólares. A lacuna entre o que as pessoas acham que precisam. Pesquisas sugerem cerca de 1,26 milhão de dólares. E o que elas realmente têm é enorme. Mas essa lacuna também revela algo importante. Você não está tão atrasado quanto pensa. A competição não é contra poupadores perfeitos fictícios. É contra a realidade do que a maioria das pessoas tem, e a maioria não tem quase nada. Aqui está algo que raramente é discutido. Investidores mais velhos têm, na verdade, vantagens ocultas que os mais jovens não têm. A experiência ensina a paciência. Um indivíduo de 55 anos presenciou quedas de mercado, recessões, bolhas e recuperações. Ele viu várias vezes que o mundo não acabou. Essa perspectiva vale mais do que as pessoas percebem, pois o maior destruidor de retornos de investimento não são as taxas ou uma má seleção de ações. São as vendas por pânico. Quando o mercado despencou 30% em março de 2020, investidores inexperientes venderam na baixa. Investidores experientes, aqueles que já tinham passado por isso antes, mantiveram suas posições ou compraram mais. Aqueles que mantiveram viram o mercado se recuperar totalmente em poucos meses. Pesquisas na área de finanças comportamentais mostram repetidamente que o investidor médio tem um desempenho significativamente inferior ao do mercado. Não porque escolhe investimentos ruins, mas porque compra caro quando está eufórico e vende barato quando está com medo. Investidores mais velhos, que resistiram a várias tempestades, tendem menos a cometer esses erros emocionais. Também há muito a se dizer sobre conhecer a si mesmo melhor. Aos 25 anos, você pode achar que consegue aguentar uma queda de 50% no portfólio. Aos 55, você sabe disso de fato, porque provavelmente já viveu uma. Esse autoconhecimento permite uma melhor calibração de risco. Tende-se menos a aceitar mais volatilidade do que se pode suportar para, então, sair no pior momento possível. Mas devo alertá-lo sobre uma coisa. Quando as pessoas percebem que estão atrasadas na previdência, surge uma tentação perigosa. O impulso de recuperar o tempo perdido rapidamente.
Tentar compensar o tempo perdido com apostas de alto risco, especulações em criptomoedas, negociação de opções, penny stocks ou alguma dica quente de um colega. Essa é exatamente a abordagem errada. A matemática pode fazer parecer que apoia grandes riscos. Se eu preciso fazer meu dinheiro crescer mais rápido, não deveria investir em coisas que podem dobrar rapidamente. O problema é que coisas que podem dobrar rapidamente também podem cair a zero rapidamente. E quando se tem 55 anos e economias limitadas, uma perda de 50% não é apenas um contratempo. É potencialmente catastrófico. Não se tem décadas para se recuperar. Glória não obteve seu rendimento de 850% por sorte ou jogo. Ela investiu consistentemente em fundos de índice diversificados. Nada rebuscado, nada empolgante. A abordagem chata que realmente funciona. O mercado fez o trabalho principal, mas apenas porque ela permaneceu no mercado em vez de tentar enganá-lo. Iniciantes tardios precisam de mais crescimento do que quem começou cedo. Sim, mas precisam de crescimento confiável, não de bilhetes de loteria. A linha tênue entre ser agressivo e ser imprudente é onde a previdência morre. Deixe-me abordar o peso emocional, porque números só levam você até certo ponto. O sentimento de estar atrasado é frequentemente misturado com vergonha. Você tomou decisões das quais se arrepende. Gastou dinheiro quando deveria ter poupado. Definiu as prioridades erradas. Talvez tenha ajudado familiares, ou teve que lidar com custos médicos, ou simplesmente não sabia o que era melhor. Seja qual for a história, você a carrega consigo. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Essa vergonha é um custo afundado, sunk cost. Ela não pode ser recuperada através da autopunição contínua. O único caminho é para frente. Na psicologia, existe o conceito de efeito de recomeço, Fresh Start Effect. Pesquisadores descobriram que as pessoas tendem mais a perseguir objetivos quando sentem que estão começando um novo capítulo, um novo ano, um novo emprego, um aniversário que termina em zero. Essas marcações arbitrárias dão permissão psicológica para a mudança. Você não precisa de um calendário para lhe dar essa permissão. Pode decidir que hoje é o seu recomeço, exatamente agora. Esta conversa que você está tendo consigo mesmo enquanto assiste a este vídeo. Pois qual é a alternativa? Esperar mais 5 anos até que pareça ainda mais sem esperança? O arrependimento que você sente agora só vai se intensificar com o tempo se você não agir. Os juros compostos que você perdeu aos 20 anos se foram. Sim, mas os juros compostos disponíveis entre agora e sua morte ainda estão na mesa. Não perca esses também. Vamos falar sobre o que realmente importa no investimento para retardatários, pois a estratégia difere daquela de alguém que ainda tem 40 anos pela frente. Para retardatários, a alocação de ativos pode precisar ser mais agressiva do que sugere a sabedoria convencional. O conselho típico é manter títulos na proporção da sua idade como porcentagem da carteira. Segundo essa lógica, alguém de 60 anos teria 60% em títulos. Mas alguém que começa tarde com uma carteira pequena pode precisar de uma maior exposição a ações de crescimento para ter uma chance de construir um patrimônio significativo. Uma proporção maior de ações, talvez 80%, mesmo aos 50 ou início dos 60 anos, pode ser sensata se você tiver outras fontes de renda, um emprego estável e um horizonte de tempo suficientemente longo. É uma decisão pessoal que exige uma avaliação honesta da sua tolerância ao risco e das suas necessidades. Mas não assuma automaticamente que deve ser conservador apenas porque é mais velho. A otimização da seguridade social torna-se mais importante quando se poupou menos. Adiar o início dos benefícios de 62 para 70 anos aumenta seu pagamento mensal em cerca de 77%. Para alguém com economias limitadas, essa renda extra em uma aposentadoria potencialmente longa pode superar o valor de um recebimento antecipado. Se você puder trabalhar até os 70 anos, ou mesmo 67, e deixar seus direitos crescerem,
estará efetivamente comprando uma pensão maior, financiada pelo Estado. O planejamento da saúde é essencial, pois é um dos maiores itens de despesa na aposentadoria. Entender as opções do Medicare, seguros complementares e custos potenciais de cuidados de longo prazo ajuda você a traçar um quadro realista do que precisará. Muita gente subestima os custos de saúde em dezenas de milhares de dólares. O trabalho de meio período no início da aposentadoria prolonga seu horizonte e reduz o risco de sequência de retornos, Sequence of Returns Risk. Se o mercado cair 30% no ano em que você se aposentar, mesmo uma renda modesta proveniente de consultoria, trabalho autônomo ou meio período reduz o valor que você precisa retirar de sua carteira durante a fase de recuperação. Retardatários dispõem frequentemente de uma experiência profissional valiosa, que se traduz bem em funções de consultor ou mentor. E reduzir o tamanho da moradia, downsizing, pode, embora emocionalmente difícil, aumentar instantaneamente seu patrimônio líquido em centenas de milhares de dólares. Se você possui uma casa com um valor líquido importante, vendê-la e mudar-se para uma área menos custosa pode ser mais valioso do que anos de poupança. Isso não é possível ou desejável para todos, mas é uma opção que deve estar na mesa. Agora, quero falar das histórias que contamos a nós mesmos, porque no fim das contas, não é a falta de informações que paralisa as pessoas, mas a falta de permissão. Você interiorizou uma narrativa que diz que você falhou, que é tarde demais, que o trem passou. Essa narrativa parece verdadeira porque você pode apontar evidências. Você pode me mostrar os cálculos que provam que alguém que começou aos 25 anos está melhor. Pode citar estatísticas sobre o que é necessário para ter uma aposentadoria confortável. As evidências apoiam a história do desespero, mas evidências podem ser encontradas para qualquer história. Também posso mostrar evidências de que a maioria dos americanos não economizou quase nada, e que mesmo um investimento modesto em um estágio tardio coloca você à frente da maioria. Posso mostrar evidências de que a expectativa de vida continua a aumentar e que as pessoas levam rotineiramente vidas produtivas até tarde, na casa dos 80 anos. Posso mostrar pessoas que começaram aos 55 anos e se aposentaram confortavelmente aos 70, com dinheiro suficiente para aproveitar seus anos restantes. As evidências nas quais você se foca são uma escolha, e essa escolha molda seu comportamento. Se você se convencer de que é tarde demais, agirá de acordo. Gastará o dinheiro livremente. Você evitará olhar para suas finanças. Continuará com o padrão que o trouxe até aqui. Se você disser a si mesmo que ainda tem tempo, agirá de forma diferente. Sacrificará prazeres de curto prazo por segurança a longo prazo. Aprenderá o que não sabe. Começará. O maior erro de investimento não é o que você pensa, não é a compra da ação errada, não é perder um investimento da moda, não é nem mesmo começar tarde. O maior erro de investimento consiste em usar o fato de ter começado tarde como razão para nunca começar. Deixe-me falar sobre a matemática da procrastinação dentro da procrastinação. Cada ano que você espera após decidir que é tarde demais agrava o problema. Alguém que poderia ter começado aos 50 ou aos 50 anos, mas esperou até os 55, perdeu 5 anos adicionais de juros compostos. Alguém que poderia ter começado aos 45 anos, mas esperou até os 50, perdeu 5 anos que nunca recuperará. A mesma lógica que diz que aos 50 anos era tarde demais, diz que hoje é ainda muito mais tarde. O que significa que a lógica sempre dirá isso. É uma armadilha que se aperta ano após ano. A única saída é rejeitar totalmente o princípio. Não é tarde demais, porque tarde demais é uma comparação com algo que não existe. A versão de você que começou aos 25 anos é fictícia. A única versão real é a que está sentada aqui agora, com o tempo que resta, e que decide o que fazer a seguir. Aqui está o que desejo de sua parte após este vídeo. Primeiro, calcule realmente o que é possível. Use uma calculadora simples de juros compostos. Insira números realistas. Não o máximo que você poderia teoricamente economizar,
mas o que você pode realmente comprometer na prática. Veja o que 15 ou 20 anos de investimento constante nesse nível produzem. Você pode se surpreender. Segundo, estabeleça transferências automáticas amanhã. Não no mês que vem, amanhã. Mesmo que sejam $50 de cada contra-cheque, o valor é menos importante que o hábito. Você poderá aumentá-lo mais tarde, mas o fato de começar cria uma mudança de identidade que facilita o aumento. Terceiro, informe-se sobre as opções fiscalmente vantajosas à sua disposição. Se o seu empregador oferece uma contribuição para o 401k e você não está aproveitando a contribuição completa, você está deixando dinheiro grátis na mesa. Se você for elegível para as contribuições de recuperação, use-as. Se um Roth IRA fizer sentido para a sua situação fiscal, abra um. Quarto, calcule seus direitos à Seguridade Social para diferentes idades de aposentadoria. O site da ASSA oferece estimativas. Veja a diferença entre um início de aposentadoria aos 62 anos em comparação aos 67 ou 70 anos. Para os retardatários, esse cheque de Seguridade Social mais alto é frequentemente mais importante do que para alguém com um portfólio imenso. Quinto, e este é o ponto que as pessoas pulam. Fale sobre isso com alguém. Diga a um amigo, a um familiar, a um parceiro. Estou começando a investir para a aposentadoria. O tornar isso social, você cria responsabilidade. Isso torna a decisão real em vez de ser apenas um desejo vago. Glória, a mulher que mencionei no início, fez tudo isso. Ela não tinha nada de especial. Não tinha conhecimentos privilegiados ou herança inesperada. Ela tinha um emprego razoável, uma disciplina que não suspeitava possuir e a resolução de não acreditar mais na mentira de que seu tempo tinha acabado. 12 anos depois, sua carteira mostra um crescimento de 850% sobre suas contribuições. O mercado ajudou, sim, mas ela precisava estar no mercado para receber essa ajuda. As pessoas que realmente perdem a riqueza não são as que começam tarde, são as que nunca começam. Seu ano de nascimento não é um julgamento. A idade na sua carteira de motorista não é um destino. A única coisa que determina se você constrói patrimônio a partir de agora é se você decidir tentar. Sei que as tabelas de juros compostos fazem os retardatários parecerem desesperados. Sei que a mídia financeira celebra os trintões que se aposentaram cedo, ignorando os cinquentões que estão apenas começando. Sei que a cultura da comparação faz todos se sentirem atrasados. Mas a comparação é um roubo. Ela rouba sua motivação, sua paz, seu senso de possibilidades. A única comparação que importa é entre quem você é agora e quem você poderia ser daqui a 15 anos, se começar hoje. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém gosta de dizer em voz alta. Você terá 65 anos de qualquer maneira um dia, ou 70, ou 75 anos. Você chegará a essa idade, quer economize ou não. A única questão é saber se o seu eu futuro terá algo ou nada. E nada é o que acontece por padrão se você decidir que é tarde demais. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Seu ano de nascimento não é um julgamento. A idade na sua carteira de motorista não é um destino. A única coisa que determina se você constrói patrimônio a partir de agora é se você decidir tentar. Talvez você não se torne milionário. Talvez não se aposente cedo em uma casa à beira-mar. Mas você pode se tornar alguém que tem opções. Em vez de desespero. Alguém que tem um colchão em vez de pânico. Alguém que controla suas últimas décadas, em vez de apenas suportá-las. Isso não é pouco. É tudo. Comece agora. Se esta história mudou sua forma de ver seu futuro financeiro e o tempo que lhe resta, por favor, inscreva-se e curta o canal. Revelamos as verdades que a sociedade frequentemente ignora para ajudá-lo a construir um futuro seguro. Comece hoje a plantar seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.